Amados, eu quero convidá-los a abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 6, o verso 37. João 6. O verso 37. Amém? João 6, 37. Enquanto vocês encontram, quem está em casa pesquisa, compartilha com mais alguém para ouvir, receber do Senhor essa palavra, nós vamos fazer uma oração, amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te rendemos graças, Pai, por essa oportunidade, pela Tua presença neste lugar, Deus, pela presença do Teu Espírito Santo, Senhor, pela liberdade que Tu tens, ó Deus, em nosso meio para nos ensinar, Senhor, nos exortar, se necessário for, Deus, mas sobretudo para que o Senhor opere em nós e através de nós por meio da Tua poderosa e viva palavra, Senhor. Em nome de Jesus nós te oramos, já te agradecendo pelo que o Senhor irá fazer. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá? No verso 37 de João 6 diz: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Forte, né? Jesus dizendo isso a nosso respeito, a respeito daqueles que creem nele. Acho muito profundo quando ele diz: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Jesus não rejeita nenhum de nós, nunca rejeitará. Basta que a gente se volte para Ele, basta que a gente vá até Ele. E o tema da ministração dessa noite é segurança em Deus. Nós vivemos tempos de muita insegurança, tempos de muita instabilidade, e a gente quer algo em que se segurar. Diga para o irmão que está do seu lado: se segurar. Diga para o que está do outro lado agora: se segurar. Nós queremos algo em que nos segurar, mas o Senhor quer que nós creiamos nesta palavra e em tantas que Ele nos traz na Bíblia sobre a segurança que só Deus pode nos dar. Amém, igreja? Deus vê que hoje, mais do que nunca, sempre foi assim, sempre o ser humano tem essa necessidade de segurança. Se você está na rua, você quer correndo encontrar abrigo para se sentir seguro, para estar protegido de uma chuva ou até de um sol muito intenso. Não é assim que a gente faz, ou só eu faço isso? Nós, humanos, temos essa tendência. A gente está numa situação de perigo, a gente quer correr para um lugar, para um ambiente ou para perto de pessoas. Se você está numa situação em que você acha que pode ser assaltado e você vê um policial logo ali, uma viatura, um posto da polícia, você vai procurar se colocar naquele ambiente ou fazer um contato com aqueles profissionais para que você se sinta seguro. Nós sempre tivemos esse anseio e hoje não é diferente. Só que hoje a gente lida com coisas que não são palpáveis ou que a gente não consegue ver com os nossos olhos, das quais nós também precisamos buscar uma segurança. E essa segurança, ela não está na vigilância eletrônica que a gente talvez possa colocar na nossa casa. Ela não está na nossa cerca elétrica, ela não está naquele circuito de câmeras que você vai monitorar o tempo todo que você estiver fora o que está acontecendo com quem ficou lá, com seus filhos, com seus animais ou simplesmente com os seus bens. Mas essa segurança que nós temos a necessidade de sentir, que nós precisamos e que nós devemos buscar, e a sensação de proteção plena nós não temos em nenhum desses recursos e nem devemos depositar em nenhuma pessoa que não seja Deus. É em Deus que nós estamos seguros. É em Deus que está a nossa verdadeira segurança.
E por que que nós estamos tratando de segurança num trecho em que Jesus diz para Deus algo de tamanha profundidade, que Ele não rejeitará nenhum daqueles que vier até Ele? Porque a única condição para que a gente usufrua da segurança e da proteção de Deus, diga comigo, proteção de Deus. Quem não quer ser protegido por um Deus tão poderoso como o nosso? Não é verdade? Mas para usufruir dessa proteção, a gente precisa confiar nele. A gente precisa descansar nele. Entregar o nosso coração a Ele por inteiro, não retirar, descansar, confiar, esperando que Ele irá de fato nos proteger e nos livrar, como Ele fez com o seu povo ao longo de toda a história. Com o povo que confiou nele, com o povo que se entregou verdadeiramente a Ele. Mas muitas vezes nós já confessamos Jesus como nosso Salvador, muitas vezes nós acreditamos que estamos mantendo um relacionamento, cultivando um relacionamento com o Senhor, e aí nós estamos numa situação de insegurança, de vulnerabilidade, e nós rapidamente vamos procurar alguém para nos sentir seguro. Não, eu vou viajar até não sei que lugar, eu vou subir não sei que escadaria de joelhos, eu vou carregar não sei o que nas minhas costas, eu vou procurar coisas, subterfúgios, para me dar a sensação de segurança que eu deveria buscar na fonte, que eu deveria buscar naquele que detém o poder de me proteger, de me guardar e de me livrar de todo mal. Daquele que guardou Daniel dentro da cova com os leões, daquele que guardou os 3 jovens dentro da fornalha de fogo, daquele que guardou todo o seu povo durante os 40 anos de travessia, de tantos males, de tantos intentos do povo egípcio, durante todo o tempo em que o povo foi escravizado no Egito, daquele que até hoje te guardou para que você chegasse até aqui, se sentasse nessa cadeira ou estivesse do outro lado da tela assistindo, seja no conforto da sua casa, seja na casa de alguém, mas em um lugar seguro, sob uma proteção, debaixo de uma proteção de um Deus que pode te proteger, que tem o poder para te livrar e te guardar, que não vai te rejeitar, que a proteção dele não está para você condicionada ao seu comportamento, condicionada ao seu desempenho, ao que você fez ou faz, ou pretenda fazer, mas condicionada apenas à confiança que você tem depositado nele. Amém? Lá em Romanos 8, quem quiser pode abrir, Romanos 8, os versos de 33 a 39, discorre algo muito profundo para nós, do ponto de vista hoje que nós estamos recebendo do Espírito Santo a revelação da segurança e da proteção de Deus sobre as nossas vidas. Romanos 8, a partir do verso 33 até o 39. Quem quiser pode abrir, eu aguardo. Diz assim: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? E é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Pergunta para quem está do seu lado. Agora pergunta para você mesmo: quem me separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentaremos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus! Você pode celebrar esse Deus que lhe garante, por meio da tua palavra, que nada absolutamente
o separará do amor e, consequentemente, da proteção dele sobre a tua e sobre a minha vida. É algo realmente digno de ser celebrado. É algo realmente de uma profundidade que a gente não consegue alcançar, talvez lendo uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Talvez você precise ouvir isso continuamente, até que você acredite nisso, até que você confie nisso verdadeiramente. Até que você entenda que a acusação, a mentira, os seus erros, o pecado, a permanência em algum pecado, não vão fazer com que Deus te ame menos ou com que Ele deixe de te amar. Não vão anular o sacrifício de Jesus na cruz. Foi para que eu e você fôssemos salvos, fôssemos alcançados, fôssemos guardados, protegidos aqui e para a eternidade. Isto é glorioso. Isto é o poder de um Deus protetor, declarado para nós na maior das revelações que Ele pode nos trazer, que é na tua palavra. Quando Ele diz em João que a única condição é nós confiarmos e que aquele que for até Ele, Ele não rejeitará jamais. E muitas vezes nós estamos indo a outras coisas ou a outras pessoas, como eu já sinalizei antes. E quando nós vamos a Romanos, nós entendemos que, por vezes, nós mesmos queremos nos tirar debaixo da proteção de Deus. Perceba que nesse versículo, Paulo aponta no verso 33, ele diz 3 possíveis causas da separação do amor de Deus. E eu acho lindo que ele coloca elas de lado logo em seguida. Percebe? Vamos repetir o verso 33, ele diz assim: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Perceba que o pecado é uma atitude que o Senhor abomina. Ele ama o pecador e não o pecado. Correto? Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor abomina o pecado e não o pecador. Amém, igreja? Mas aí Paulo diz, continua discorrendo: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele traz agora circunstâncias que poderiam talvez nos separar do amor de Cristo se não se tratasse do amor do nosso Senhor. E aí ele diz: será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, fome, nudez, perigo, espada, e vai pontuando. Mas depois ele traz para a gente a profundidade de que absolutamente nada, nenhuma altura, nenhuma profundidade, nenhum anjo, nenhum demônio, nenhuma potestade, nem o presente, nem o que ainda virá, nem qualquer poder tem a capacidade de nos afastar do amor e da proteção de Deus que está sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? A gente precisa entender que quando Paulo faz esses questionamentos, ele nos traz uma reflexão nos dias de hoje para o que nós vivemos. Será que é o fato de você ter pecado, de você ter errado, de você ter descumprido uma ordenança, um mandamento do Senhor, que vai te afastar do amor de Deus, que vai anular a proteção dele sobre a sua vida? Será que é esse pecado? Será que é essa situação que vai tirar a mão e vai anular o poder do Senhor de me proteger, de me guardar e me livrar? Não. Diga para o seu irmão, não, se você confiar. E isso não dá a você a legalidade para pecar, mas lhe dá a consciência do nível de confiança e de entrega que nós precisamos viver com o Senhor. Para que a gente não ande amedrontado porque vacilou, porque andou errante. Para que a gente entenda que a gente tem a oportunidade de se arrepender, de se consertar dos nossos maus caminhos. De orar e de clamar a um Deus que ouve e que não mede e que não há nada que possa separar Ele de nós e nós dele. A proteção dele permanece sobre nós. Diz para o seu irmão, o que você faz? Diz para ele, o que você faz? Ou o que você fez?
não anula quem Deus é. Ele continua sendo Deus, lembra? Ele continua. E a gente precisa entender que nada vai mudar. E que nada vai nos separar desse amor. Que esses sofrimentos terrenos que nós estamos suscetíveis a passar, e ele cita os medos internos, será então a angústia, será o medo, a ansiedade, a depressão, o pânico que tantas pessoas têm sido assoladas desde essa pandemia, isso aumentou exponencialmente. Mas será que são essas coisas? Será que são esses sentimentos? Será que são esses medos terrenos? Será que são essas enfermidades terrenas, psicológicas, emocionais, fisiológicas, que vai fazer o amor e a proteção de Deus deixarem de existir na sua vida? Ele não tem mais o poder para te guardar e para te livrar delas, para estabelecer você num lugar seguro, numa torre forte. Aleluias. A palavra de Deus diz em Provérbios que ela é um escudo para os que nele confiam, para os que confiam em Deus. A importância de confiar em Deus e usufruir da plena segurança em Deus, ela simplesmente determina o ponto de nós andarmos aflitos e desesperados, porque o boleto vai vencer amanhã, porque nós vamos passar por uma rua perigosa, porque nós vamos sair e a nossa casa vai ficar só, porque a gente vai deixar os nossos filhos ali, a gente não sabe o que pode acontecer, por tantos medos, por tantas dúvidas, por tantas inseguranças que nos cercam. Se a gente pegar a nossa rotina, assim, desde o momento em que a gente acorda até o momento em que nós vamos dormir, durante todo o nosso cotidiano, a quantidade de coisas, de situações em que nós estamos suscetíveis de temer algo, que algo nos aconteça, que aconteça com aqueles a quem nós amamos, com aqueles que estão sob os nossos cuidados. E aí, no final do dia, quando nós vamos nos deitar, tendo usufruído de um dia inteiro debaixo da proteção e do amor de Deus, a gente ainda está com o coração aflito e inquieto, deixando essas coisas que Paulo cita. Será que são essas coisas que vai nos afastar do amor de Deus? A condenação? Às vezes em que você errou e agora se sente indigno de se arrepender e se voltar para Jesus quando ainda há tempo? Será que são essas angústias? Será que são essas dores? Será que é essa depressão? Será que é esse sentimento de vitimismo que você vem nutrindo? O que será? E até quando a gente vai se comportar como pessoas que não reconhecem o que é viver debaixo da proteção de um Deus que tem o poder de nos livrar de todos os males? Entender que é depositando nele a nossa confiança que nós estaremos protegidos, como está em Provérbios, como quem está guardado por detrás de um escudo, como quem efetivamente se lança na vida para uma guerra, a qual nós guerreamos todos os dias, para estar vivo, para estar bem, para permanecer com o Senhor, para permanecer na tua casa, nos teus caminhos. E como é difícil, não é, irmãos? Quantos você conhece que poderiam estar aqui hoje e não estão? E em algum momento estiveram? Quantos que nunca estiveram e também poderiam estar, mas ainda não estão? Será que essas pessoas já entenderam ou já tiveram a oportunidade de ouvir de você ou de outra pessoa que eles podem confiar? Que a segurança em Deus consiste apenas no ato da entrega, do reconhecimento dele como seu Senhor e Salvador, e dar a ele esse posto na sua vida, deixar ele lá no trono dele de Senhor, se submetendo somente a ele, se humilhando somente a ele, servindo a ele de todo o coração, obedecendo a tua palavra, porque é a maneira como nós melhor demonstramos a nossa subserviência ao nosso Deus. É a maneira como nós dizemos: sim, você é o meu Deus, sim, eu te reconheço como meu Senhor. É quando ele diz: não roubarás. Aí você demonstrou com atitudes, diga para o seu irmão, atitude, que você confia em Deus. Aí você demonstrou, sabe por quê? Porque aí você obedeceu
a uma ordenança. Você obedeceu a uma ordem de Deus, a uma revelação da palavra de Deus, a algo que Deus disse a você por meio da palavra. Porque o que está escrito aqui não foi escrito por mim, não foi escrito pelo pastor, não foi escrito por homens naturais. No momento em que eles foram usados como instrumento de Deus para transcrever essas palavras, eles o fizeram no Espírito. Portanto, é o próprio Deus falando para mim e para você. E muitas vezes nós estamos, como eu queria ouvir Deus falar comigo, e Deus está dizendo, abre aqui que eu quero me rasgar. Vai atrás de terceiros. Você fica procurando para ver se alguma revelação vem, se alguma profetada chega, mas ao contrário, você deveria ir lá. Ao invés de ir até a palavra de Deus e dizer, Senhor, revela-te a mim. Eu sei que a direção que eu receber de Ti, eu vou ter plena segurança e convicção de seguir, porque ela vem do Senhor para a minha vida. No mínimo, diga para o seu irmão, no mínimo, você vai saber o que não fazer. Isso já é muito importante. Diga para ele, isso é muito importante. Tem situações nas nossas vidas que a gente não precisa saber o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Tem muitas situações que a gente só precisa saber o que não fazer. Sim ou não, gente? Você consegue se lembrar de pelo menos uma situação na sua vida em que saber exatamente o que você não deveria fazer era o bastante para não pecar, para não errar, para não entristecer o Espírito Santo de Deus, para não pagar um preço enorme lá na frente? Não é verdade? Para não sair de debaixo da proteção e da segurança que Deus tem para a minha e para a sua vida. Salmos 33 diz assim, mas o Senhor protege os que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida. Diga comigo, vida. Mesmo em tempos de fome, nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Salmos 33, os versos 18, 19 e 20. Mas o Senhor protege os que o temem. O temor do Senhor é o princípio para uma vida de fidelidade, de lealdade com o Senhor. Para uma vida com segurança em Deus. Quando nós tememos o Senhor, o que é que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia diz aqui em Salmo 33 que nós lemos, gente? Mas o Senhor protege. Quando nós tememos, o Senhor protege aqueles que o temem. Quando nós tememos ao Senhor, nós temos a sua proteção. E alguém não quer a proteção de Deus, levanta a mão, por favor. Não é possível, eu não tinha ninguém desavisado, ó, glória a Deus. Se a gente não quer a proteção do Senhor, nós só precisamos simplesmente não acreditar nele, nós precisamos não confiar nele e não ter o temor que o salmista diz. Davi é um exemplo muito, eu diria, muito presente nas nossas vidas, que a gente ouve muito falar, que é muito comum, da segurança de Deus, da proteção de Deus. Quantos salmos nós vemos em que ele clama a Deus por proteção, para livrá-lo da morte, ou salmos em que ele está simplesmente agradecendo pelo livramento que ele já recebeu. E quantos outros exemplos na Bíblia nós temos de pessoas que estão em situações de perigo e confiaram e temeram ao Senhor e fizeram uma oração de entrega e levaram uma vida a partir dali de entrega, de confiança em Deus para usufruir dessa proteção. Porque a palavra diz que os que temem o Senhor estão protegidos. E eles precisam mais do que temer, o que a parte B do versículo diz, firmar a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida. Firmar a nossa esperança no Senhor. Lembra que eu comentei antes de nós esperarmos, expectarmos que venha de alguém, que venha de uma pessoa. Ah, não, mas meu marido não vai deixar fulaninho vir falar comigo desse jeito. Ah, fulaninho falou assim comigo. Se o meu marido souber, ele vai lá, vai quebrar a cara dele, vai quebrar a banca, vai fazer isso, vai acontecer. Ah, mas se a minha mãe souber que fulaninho falou assim comigo, ela vai rodar a baiana. Você está expectando, você está esperando que outra pessoa lhe justifique, quando Jesus já morreu na cruz para te justificar.
E Deus está falando com você que quer se justificar o tempo todo por meio de pessoas. Você está querendo que alguém vá lá e diga, não, realmente, ela é assim, ela é assada. Mas, ouça, Jesus já te justificou lá na cruz. Diga comigo, estou justificado, aleluias. Estou justificado, aleluias. Nós estamos justificados e justificadas por Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário para que eu e você não fôssemos condenados. Ele levou sobre si a condenação. E hoje nós podemos declarar, seguro estou nos braços do Pai. Porque nós, se temermos a Ele, se entregarmos o nosso coração e a nossa confiança nele e expectarmos, depositarmos a nossa esperança no Senhor, no teu amor, nós usufruiremos de uma vida de paz. Nós vamos ficar aflitos porque a Bíblia diz que nós podemos nos afligir, nós podemos ser até atribulados às vezes, mas nós nunca estaremos vencidos, nós nunca seremos derrotados. Salvo engano, em Romanos diz isso. Nós podemos ser atribulados, mas nós não seremos derrotados, nós não seremos vencidos, porque como nós lemos aqui, em todas estas coisas nós somos mais que vencedores. Mas qual a sua postura hoje? Você tem assumido uma postura de vencedor? Você tem assumido a postura de alguém que conhece esta palavra que o salmista entoou? Você conhece a palavra de Provérbios que diz que se você confiar em Deus, a palavra dele é escudo para você, é proteção para a sua vida. Você tem buscado essa proteção aqui, você tem buscado essa proteção no seu relacionamento com ele, você tem buscado usufruir da justificação que você tem em Deus, ou você continua buscando caminhos diferentes, subterfúgios, pessoas diferentes, esperado no seu circuito de câmeras, esperado na sua concertina toda eletrificada para poder, quando entrarem lá, você ver o estrago e você está assim, cheio de senso de justiça próprio, se sentindo o justiceiro, a justiceira. Quem nunca, gente? Eu em várias situações, mas se fosse eu, fazia assim assado. Depois eu digo, pobre da Ramilinha, Jesus, tem misericórdia dela, queima a linguinha dela, Senhor. Ajuda ela a lembrar que a confiança, que a segurança está no Senhor. E nós precisamos em todo o tempo nos trazer isso à memória. Nós precisamos em todo o tempo expectar, esperar em Deus. Não, eu já fui justificada por Cristo, eu estou sendo injustiçada aqui, eu estou sendo colocada aqui numa situação de perigo, essa injustiça pode culminar na minha demissão, na perca do meu emprego, essa injustiça pode culminar num problema muito grande, numa dissensão, numa contenda com a minha família, com os meus irmãos, com os meus liderados, com os meus pastores. Ei, diz assim para o seu irmão, descansa em Deus, Deus está falando contigo aqui. Amém? Descansa no Senhor. Ele é quem vai te guardar debaixo das asas do Senhor, como os pintinhos ficam debaixo das asinhas da mamãe galinha, protegidos, guardadinhos, bem aconchegadinhos. É assim que o Senhor quer fazer conosco. Mas a gente quer sair caminhando com as nossas próprias asinhas, com os nossos próprios pezinhos, achando que a gente se garante. E o Senhor nos diz que não é assim, que é com um coração humilde na presença dEle, entregando, confiando, reconhecendo o seu senhorio sobre as nossas vidas, esperando nele, aguardando que Ele nos justifique ao tempo e hora determinados por Ele, para que a gente viva uma vida de segurança em Deus. Amém, igreja? A Bíblia diz que nós podemos passar por muitas dificuldades, que nós podemos passar por muitos medos, por muitas tribulações, mas a palavra de Deus nos garante a vitória se nós depositarmos no Senhor a nossa esperança. Amém? Outra coisa que nós devemos nos lembrar é o fato de que nós não devemos andar sozinhos. Que é justamente não querer ou dispensar essa proteção, esse estar debaixo das asas. Nós não precisamos trilhar esta caminhada solo. Nós precisamos confiar em Deus e crer que Ele é o Deus da nossa salvação, que Ele é o nosso protetor. Amém? Quem quiser pode abrir comigo em Salmos
Deixa eu só tirar a dúvida. Salmo 112. O verso 1 diz assim: louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer, e sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada, fazendo riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá ao homem que se compadece e empresta, disporá suas coisas com juízo. Na verdade, que nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna, não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Lê comigo 8. O seu coração, bem firmado, não temerá, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. O Senhor requer de nós hoje um coração bem firmado. Diga comigo, bem firmado. Porque o Senhor, Ele é um Deus onipotente. Ele tem poder sobre todas as coisas. Amém? Então, os filhos desse Deus, os servos desse Deus, eles não podem andar como pessoas inseguras. Sim ou não, gente? Combina? Eu sou filha do Todo-Poderoso e eu vou andar toda... eu estou com medo de pisar aqui, eu estou com medo agora de dizer a próxima palavra, eu não sei como é que vai ser. Como assim? Eu não estou dizendo nada de mim, eu já me entreguei, já me consagrei, a boca não é minha, não tem nada meu, o Senhor vai falar o que Ele quiser, a quem Ele quiser, na ordem que Ele quiser, se Ele quiser seguir o esboço, se Ele não quiser, o Espírito dEle tem liberdade e domínio sobre mim. Eu não posso simplesmente acuar diante de um olhar, diante de um comentário, absolutamente nada pode ser maior do que a minha consciência e convicção de onde eu estou firmada, de quem é o meu Pai, de quem é o meu Deus, de quem me enviou. E é isso que o Senhor espera de nós. Ele quer que nós estejamos bem firmados, porque às vezes nós estamos em situações em que Ele já nos guardou, já nos livrou do mal, e a gente, em vez de, eita glória, eu louvo esse Deus que me livrou, que me guardou da morte, porque eu cheguei aqui em segurança, porque o Senhor me deu um livramento, de entoar isso em alta voz, de engrandecer o nome do Senhor. Fica todo mundo acuado. Ai, preciso de uma água, estou nervosa, quase morri antes de chegar aqui. Falo de pé do ouvido com alguém, morrendo assim, como se fosse um crime dizer que um Deus tão poderoso como o meu e o seu te livrou, te guardou, te abençoou. Glorifica aí, igreja. Ou Ele não te livrou para você chegar aqui hoje? O Senhor quer que nós estejamos, como Ele diz aqui no verso 8. Esse salmo, nessa versão aqui, tem o título A Felicidade daquele que teme a Deus. Tem gente que acha que temer a Deus é ter medo de Deus, quando o temor é justamente o ato de reverenciar, o ato de respeitar e reconhecer Deus como quem Ele é, como Deus sobre nós e sobre todas as coisas. E Ele simplesmente quer nos fazer feliz. Diga para o seu irmão, feliz, como a pastora Sônia gosta de falar, amém? Né? Nós somos a igreja hashtag, não podemos esquecer disso, amém? O seu coração bem firmado não temerá, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. O Senhor tem promessas para nós de vida, de paz, de prosperidade em todas as áreas das nossas vidas, mas nós precisamos estar seguros das suas promessas. Nós precisamos crer nelas. E às vezes nós estamos assim, olhando para a promessa. Porque Deus tem promessa na minha vida. Em nome de Jesus elas vão se cumprir. Deus, eu já te agradeço porque eu sou filha do Deus Todo-Poderoso e essas promessas serão cumpridas. Eu estou segura em Ti, eu estou segura na Tua palavra, porque ela mesmo diz que se eu confiar no Senhor, a Tua palavra é escudo e proteção para a minha vida. Porque a Tua palavra diz que se eu temer ao Senhor, se eu respeitar ao Senhor, se eu reconhecer o Senhor como meu Deus, como Deus sobre todas as coisas, se eu obedecer as Tuas ordenanças, os Teus princípios, a Tua palavra, o Senhor
virá com o teu amor e a tua proteção sobre a minha vida. Se eu expectar, se eu esperar, se eu depositar em ti esperança e fé, o Senhor vai realizar. Amém? Nós precisamos crer nisso. Eu queria chamar